Federal pede ao presidente Lula que escolha uma mulher para a vaga de Luiz Roberto Barroso no STF. Lula deve anunciar sua indicação nos próximos dias. Do Ministério Público Federal pede ao presidente Lula que escolha uma mulher para a vaga de Luiz Roberto Barroso no STF. Lula deve anunciar sua indicação nos próximos dias. E o favorito é o ministro-chefe da Casa Civil, da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. O texto fala em brutal discrepância na composição do STF, que conta com 10 homens no quadro de ministros e apenas uma mulher, que é a Carmen Lúcia. Bom, discrepância para mim é ter 11 ministros sem notável saber jurídico. Aliás, ao ser questionado hoje pela manhã sobre sua indicação ao STF, ainda na Malásia, Lula disse o seguinte, aspas, "Deixa eu chegar no Brasil", fecho aspas. E além disso, advogadas que integram a rede feminista de juristas acionaram o STF para impedir que o Lula indique um homem branco para ocupar a vaga de Barroso. Elas ingressaram com um mandado de segurança, requerendo também que seja priorizado um perfil historicamente segregado no STF. Notadamente, mulheres negras, até que o direito humano à igualdade entre homens e mulheres e pessoas negras e não negras seja atingido. O texto ainda diz que uma corte formada majoritariamente por homens brancos não reflete uma sociedade majoritariamente negra e feminina. Se o STF fosse um poder representativo, talvez esta jumentalha tivesse razão, mas não tem. Bom, eu acho isso lindo, desculpa, tá? Mas eu acho lindo. Linda é a Carmen Lúcia nua, cantando Babalu em grego, tá com um vidro de shampoo na mão de baixo. Eu repreendo, irmão, em oração. Bom, durante a campanha de 2022, nós não tivemos nós tivemos vários movimentos de mulheres, várias organizações de mulheres que apoiaram o Lula. E vai olhar no quadro da composição do governo Lula, quantas mulheres tem, quantas mulheres negras tem? 3? 2? Em cargos de relevância. Vamos falar em cargos de relevância. Nenhuma. Porque Graça Foster não está mais, fazia parte dos governos passados daquela Petrobras. Dilmãe está lá na China. Na China, na Conchinchina. 30 reais. 30, sem garantia. Dilma está lá. Mas mulher de verdade, que representa a sociedade. Não vamos falar de mulher cupincha do partido, que fazia parte do movimento PT. Não, mulher da sociedade, que representa a sociedade. Cadê? Não tem. É a Marielle. E sabe quando... Não é Marielle. Ah, é Aniele. Aniele, isso. É porque ela é irmã da Marielle. É irmã da Marielle. Exato. Então a gente tem que chamar ela de irmã da Marielle. Porque ninguém conhecia ela, né? Bom, enfim. Mas o que elas estão buscando aí, através desse pedido, eu lendo o pedido, eu fiquei até convencido por elas, mas sinto te dizer que não vai convencer o seu presidente, o presidente que você fez o Hélio, o presidente que você ajudou a eleger para combater o fascismo através da democracia cleptocrata do PT. Sinto te dizer, porque apesar de tudo deste governo, ilegítimo por vários motivos que a gente traz aqui há 3 anos, diariamente, é atribuição do presidente da República, ele vai escolher o advogado-geral da União. É ele que vai escolher. É homem hétero, cis e evangélico, branco, e acredita em Jesus e não é macumbeiro. Eu não sei como acredita em Jesus e apoia Lula. Não, difícil. O Bessias ele é craque, ele inventou que existe a esquerda conservadora. Muito bom. Muito bom.
Esse deve saber mentir mais do que o Pinóquio. Eu ia falar pica-pau, é o Pinóquio. Então, sinto muito, mas esse movimento que vocês estão fazendo vai dar em absolutamente nada, mas serve, né, para vocês aprenderem que não adianta ficar berrando, não adianta movimento feminista ir lá embaixo do MASP e fazer xixi, né, com o crucifixo. Não vou nem falar o que fizeram com o crucifixo, mas fazer xixi na foto do Bolsonaro. Inclusive foi uma professora que fez isso, da rede pública de ensino. Que absurdo. Não adianta. Né? Vocês não têm o que vocês querem. Vocês são só ferramenta do sistema. Vocês cedem o gênero de vocês para serem utilizadas por esse governo, por esse sistema cleptocrata. Então, vocês buscaram o que vocês têm e aí vocês estão recebendo agora meus parabéns. Não, e é super engraçado, porque queira ou não queira, você indicar o ministro do STF, é uma prerrogativa do presidente. Aí vem uma jumentalha dessa querer tirar uma atribuição constitucional, por mais que você não goste do Lula ou goste do Lula, é uma atribuição constitucional. Aí vem juristas fazer um pedido à Corte Constitucional contra a Constituição. Exato. Contra a Constituição. Esse é o Brasil de 2025. É um absurdo. São jumentistas essas. Parabéns. Jumentistas. Brasil 2025. Democracia. É o que a gente está. Democracia já. E o STF pautou para sexta-feira da semana que vem, dia 7 de novembro, o início do julgamento que vai decidir se a primeira turma aceita a denúncia da PGR contra Eduardo Talhaferro, ex-assessor da vítima e ministro Alexandre de Moraes. A análise será feita em sessão virtual, modelo em que não há debate entre os ministros, com prazo até 14 de novembro. Talhaferro é investigado no STF pelo vazamento de mensagens trocadas entre servidores dos gabinetes de Moraes, da primeira turma do Supremo e no TSE. A denúncia foi apresentada pelo Procurador-Geral da República, Puxa-Saco Gonê, pelos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu não vi o patético geral da República processar nenhum narcotraficante até agora. Mas vá lá, o julgamento não vai decidir sobre a culpa ou inocência de Talhaferro, mas se existem indícios suficientes para abrir uma ação penal. Motivo deve haver, porque o PGR já abriu e escancarou as pernas. Essa é que é a grande verdade. Eu estou ficando com labirintite, você sabe qual é a Câmara hoje. É labirintite hoje. O dia da labirintite. O fato é que investigação do Talhaferro ter vazado mensagem. Investigação por quê? Se as pessoas que estavam conversando com ele não forem investigadas, só ele. E quem é que vai julgar se pode ou não ter ação penal? É uma das vítimas desse tal vazamento? Não dá para entender nada nesta putaria que foi tornada ao Supremo Tribunal Federal, que é vítima desse bando de, usando a terminologia do ministro Gilmar Mendes, pervertido jurídico. Ô Pavinato, é muito louco, né? Porque ele está sendo julgado, ele está sendo julgado ele é acusado de ter vazado mensagens trocadas entre servidores do STF e do TSE. Agora, cadê? Vamos falar do conteúdo das mensagens? Vamos falar da vaza-toga? A mídia não repercute isso. A assessoria de comunicação do governo Lula não repercute isso. O crime pode até estar no vazamento, mas o crime maior está no conteúdo das mensagens, que evidencia a utilização de uma estrutura dentro do TSE, dentro de uma corte, para perseguir opositores políticos. Ou seja, seja criativo contra o Oeste. Ah, mas eu não achei nada. Use a criatividade. O crime está aí, senhores. O crime não está no vazamento.
E ainda, Talhaferro ainda é acusado de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Mostrando quem está abolindo o Estado Democrático de Direito por vias democráticas, por instituições democráticas que foram tomadas e corrompidas. Talhaferro é uma vítima. É claro que é. E ninguém quer falar do conteúdo das mensagens. Por isso, a narrativa será contra o vazamento e não contra o conteúdo. Mas para nós, que sabemos a verdade, tanto faz. E para eles também, que sabem a verdade, tanto faz. Porque eles estão com o poder na mão e eles vão fazer emplacar aquilo que eles querem. Mas tem nós no meio do caminho. Eles vão tropeçando. Nós é no Natal. Eu só acredito na justiça divina. Amém. Só. Amém. Mas nada, porque eu não tenho esperança mais. Amém. Não tenho esperança. Você tem esperança? Pavi, sendo honesto, tem hora sim, tem hora não. Eu acho que tem sim um jeito. Nós já sabemos qual é. É a eleição do Senado, que vai ser muito disputada, porque o STF tem partido. O STF tem candidato no Senado. A sociedade tem os candidatos e a Suprema Corte também tem os candidatos dela. Então vai ser uma briga muito boa. Eu não sei até que ponto a sociedade vai conseguir expressar verdadeiramente a sua vontade nas urnas. Mas, se ela conseguir, tiver este direito preservado, pelo menos esse direito preservado, eu acredito que nós temos chance sim de reestabelecer a democracia no Brasil. Mas vai piorar muito antes da gente chegar até esse ponto. Já está piorando, né? Falando em termos econômicos, nem se fale, e em termos de perda de liberdades individuais também, porque cada comentário que a gente faz aqui, ele não é livre. A gente pensa e repensa, reformula as palavras, justifica, porque a liberdade de expressão já se foi. Olha, tem aqui um amigo nosso perguntando no chat por que é que a indicação é feita pelo presidente. A indicação do ministro do STF é feita pelo presidente porque ninguém lê a Constituição. Simples assim. O que diz a Constituição? A Constituição sobre o ministro do STF, ela diz que o presidente nomeará o candidato que for aprovado em sabatina pelo Senado da República. Esse é o texto da Constituição. Aí eu já levei esse assunto algumas diversas vezes para senadores que dizem que conhecem a Constituição, mas não conhecem. Não, isso é uma atribuição privativa do presidente. Tá, por onde? Tem que ser o texto da Constituição para dizer isso, não o CAD-MDMC, né, que é o texto do Centro de Estatística Aplicada do meio do meu cu. Tem que estar no texto constitucional. E a Constituição, infelizmente, ela é mal escrita a ponto de ter este buraco, que é: o presidente nomeará o candidato aprovado por sabatina feita pelo Senado da República. Ora, o presidente nomeará, quer dizer que o presidente, ele realizará o ato da nomeação daquele que foi aprovado pelo Senado. Mas a Constituição nada diz acerca de quem é que indica. Não diz. Não diz se tem que vir de uma lista tríplice, se tem que vir de carreira judiciária, nada. Então, nada. Por convenção e cópia dos Estados Unidos, porque a nossa Constituição copia muita coisa de lá, por convenção e cópia dos Estados Unidos, onde o presidente ele indica para o Congresso sabatinar e aí ele é nomeado. No Brasil, a Constituição diz que o presidente nomeará, mas não diz que ele indicará. Tanto é que eu imagino até que o melhor dos mundos fosse que
a Câmara indicasse um, o presidente indicasse outro, o Senado indicasse outro, cada governador indicasse um. E o Senado sabatina todo mundo e que vença o melhor. Ou mesmo que o povo eleja, o Senado sabatina e o presidente nomeie. Não há impedimento, mas nenhum senador quer saber de trabalhar nesse país. Ninguém quer saber de trabalhar. Eles sabem que eles vão continuar sendo perseguidos e ainda assim vão aprovar isso. Isso é o pior. É isso que deixa a gente mais indignado. Mas perdemos aí a oportunidade, por intervenção da Suprema Corte, né, de um ministro da Suprema Corte na comissão parlamentar que foi conduzida pela Bia Kicis no governo anterior, da gente fazer a PEC da Bengala passar. Infelizmente, a gente não conseguiu, mas isso já melhoraria muito a composição dessa Suprema Corte. Infelizmente, perdemos a oportunidade. A PEC da Bengala... A PEC da Bengala é que aumentou de 70 para 75 anos a aposentadoria. Pois é, mas ia diminuir. A proposta que tinha era a redução da idade da aposentadoria. Não iria mais até os 75 anos. Salvo engano, era até os 65 anos. Essa PEC também... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.